Graças e paz, irmãos e irmãs, saudações cristãs, que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família e gratidão no nosso coração, porque até aqui Ele tem cuidado de cada um de nós. Quero ler com vocês o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 13 a 17. Diz assim o texto: ações de graças e exortação. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para que também vos chamou mediante o nosso Evangelho para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, sejam por palavras, sejam por epístolas nossas. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Senhor e Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Eu quero cumprimentar você com o amor e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Dizer que esse texto fala muito ao meu coração, porque ele nos faz algumas exortações da parte de Paulo, escrevendo aqueles irmãos de Tessalônica, uma igreja que ele amava, e que ele vai falar das ações de graças que ele tem para com Deus por causa daquela igreja, e vai nos exortar em relação à nossa maneira de vivermos mutuamente, da maneira de nos relacionarmos. Ele fala isso nos dois outros versículos 16 e 17. Mas é interessante, trabalhando texto por texto, versículo por versículo aqui, nós notarmos que devemos sempre dar graças a Deus por algumas razões. A primeira delas é porque Deus nos escolheu. Desde o princípio do mundo, desde que o mundo era mundo, Deus nos escolheu para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Moral da história: não é o homem que tem poder de salvação, o homem está chafurdado na lama do pecado, no lamaçal do pecado. E Deus é Ele que nos encontra, nos acha, é Ele que vem, nos escolhe desde o princípio para si mesmo, pela salvação, pela santificação do Espírito, fé na verdade. Outra coisa que ele ensina aqui no versículo 14 é que aquele que nos escolheu também nos chamou. Diz o texto que para que o também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é, ele nos chama pela boa notícia. Que boa notícia é essa? Cristo, o Evangelho de Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Evangelho que nos ensina da graça, do favor imerecido, daquilo que nós não merecemos. Na verdade, nós mereceríamos o inferno. Essa é a grande verdade. Mas Deus, pela sua misericórdia e graça, nos escolheu e também nos chamou. Terceira coisa que ele vai nos ensinar aqui no versículo 15, terceira coisa, ele já vai se dirigir aos irmãos de Tessalônica. Ele fala assim: pois, irmãos, permanecei firmes, permanecei firmes. Olha que palavra para o nosso coração, para a nossa vida, para o nosso testemunho de hoje em dia, nesse mundo doido que nós estamos enfrentando. Permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. As duas formas que Paulo tinha de ensinar aqueles irmãos para que eles permanecessem firmes, guardando as tradições que a eles e a nós foi ensinada, seja por palavra, seja por epístola nossa. Essas cartas paulinas nos ensinam até hoje, nos ensinam a dar ações de graça e recebermos a exortação da parte de Paulo, da parte de Deus para com todos nós. E aí, Paulo no versículo 16 e 17, vai falar: ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Queria chamar a atenção de você, meu irmão, minha irmã,
sobre esse versículo 16 do capítulo 2 de Tessalonicenses. O nosso Senhor Jesus Cristo e Deus mesmo, o nosso Pai, Ele nos amou, além de nos escolher, além de nos chamar, Ele nos amou. E Ele mesmo nos deu eterna consolação, boa esperança pela graça. Meus irmãos, do que mais nós precisamos nesse momento de pandemia, de isolamento, o que mais nós carecemos? Nós carecemos agora do amor de Deus no nosso coração. Nós carecemos de eterna consolação, de boa esperança, da graça de Deus no nosso caminhar, sabendo que Deus continua conosco, está caminhando ao nosso lado. Nós temos perdido familiares, pessoas amigas, conhecidos para esse vírus, e como isso muitas vezes pesa na nossa alma. E o texto fala, ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai que nos amou, Ele nos escolheu, Ele nos chamou e Ele mesmo nos amou com amor eterno e nos deu eterna consolação. É Ele que consola o nosso coração nesse momento de dificuldade, nesse momento triste, nesse momento de angústia, de tristeza no nosso coração. Ele nos dá eterna consolação, a boa esperança, unicamente pela sua graça, pelo seu favor imerecido, porque nós não merecemos nada. E ele fecha com o versículo 17, dizendo, console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Nós precisamos confortar o nosso coração e saber que nenhum plano de Deus pode ser frustrado, que sem Ele nós nada podemos fazer. Para quem iremos, se só Ele tem palavras de vida eterna? Ele é o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Nós sabemos que todo o plano, todo o propósito disso tudo que nós estamos fazendo ou vivendo, é porque Deus um dia nos escolheu, Deus um dia nos chamou e Deus um dia nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela sua graça. Ele nos consolou, Ele nos deu vida, vida plena, pelo sangue derramado na cruz do Calvário por Cristo Jesus. E Paulo pede que nós nos consolemos os nossos corações, e que a palavra, a boa obra, sejam confirmadas no nosso coração pela boa palavra de Cristo. Que a boa palavra de Cristo, que a esperança console o nosso coração. Olhemos para o futuro, olhemos para o futuro que vem. E o cristão é quem tem que sempre ter esperança para o futuro. É aquilo que ele diz aqui. Para nós guardarmos as tradições, permanecermos firmes, tudo aquilo que nós fomos ensinados. E é Ele que nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Que vivamos, então, amados irmãos, nesta boa esperança, de que Cristo tem caminhado conosco, tem nos guardado, até aqui nos tem ajudado o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê paz, que o afeto seja grande na sua vida e que você possa agradar o coração de Deus através de uma vida frutífera, de uma vida que louve, que glorifique e que dignifique o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. E hoje eu quero impetrar a bênção sobre vocês, sobre a Igreja de Cristo, sobre os nossos amigos, irmãos, aqueles que nos veem e nos ouvem, em todos os lugares, para quase 500 pessoas que nós enviamos esse vídeo. Que Deus abençoe a sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que haja consolação no nosso coração através da tua palavra, da tua graça, dessa boa esperança e, acima de tudo, Pai, da graça que é inefável, é maravilhosa e que abunda no nosso coração. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelo teu carinho, teu afeto de Pai. Nós te louvamos por Jesus Cristo, aquele que nos tirou do lamaçal do pecado e nos trouxe para a vida eterna, porque Ele quis, porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou e o Senhor nos amou, para que vivamos essa boa esperança, essa viva esperança, para que um dia
possamos usufruir da coroa incorruptível que o Senhor tem separado para cada um de nós. Abençoa-nos, Pai. Obrigado por essa tarde e noite. Obrigado porque hoje é o dia do Senhor. Hoje era o dia para a gente estar reunidos, Pai. E nós estamos sentindo saudades, Pai, de estarmos no templo, de louvarmos, de bendizermos o Teu nome, de abraçarmos os nossos irmãos. Clamamos, Pai, pela consolação do Teu Santo Espírito. Em nome do Senhor Jesus. Console o nosso coração, Pai. Anima-nos, encoraja-nos, Pai, a todos. Nós clamamos isso em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bom Pai, que as consolações do Santo Espírito de Deus sejam sobre todos vocês, amados e amadas irmãs, sobre aqueles que sofrem, sobre aqueles que tiveram seus entes queridos que se foram. Pai, tenha misericórdia de nós, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Desculpe, meus irmãos, a minha emoção. E eu quero dizer que eu estou morrendo de saudade de cada um de vocês. Um grande beijo no coração de todos vocês. Eu amo vocês. Eu amo a Igreja Presbiteriana de Pederneiras. Eu amo esse grupo de irmãos tão importantes para a nossa vida. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.